Olá, raio de sol, eu sou o Han, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Tenho aqui 3 opções. A primeira opção é a pedra Olho de Tigre. Pedra e opção de número 1, Olho de Tigre. A segunda opção é a pedra Granada. Pedra e opção de número 2, Granada. E a terceira opção é a pedra Citrino. Pedra e opção de número 3, Citrino. Vocês já conhecem a dinâmica, pode escolher mais de uma opção, pode assistir todas e tirar aí um conselho, um direcionamento de cada uma das pedras. Se necessário, pause o vídeo para fazer a sua escolha. Caso você queira ir direto para a sua leitura escolhida, na descrição do vídeo você encontra a minutagem, tá bom? Quaisquer informações que você pode precisar referentes ao canal, você encontra tudo na descrição do vídeo. Chame toda a sua egrégora espiritual para estar com você nesse momento. Nas últimas semanas aí o nosso vídeo de opções tá saindo na quarta-feira, mas em breve ele volta a sair na terça, tá bom? E é sempre assim, se não sair na terça, sai na quarta, tá certo? Mentalize aí as suas questões, mentalize o seu momento de vida, já pega o seu cafezinho para você tomar, para a gente ver aqui o que o universo reserva para você, qual é a mensagem das cartas para você hoje. Se você chegou até aqui, com certeza tem uma mensagem para você, tem um direcionamento para você, tá bom? Muitas vezes também as mensagens vêm se complementando. Então, por mais que você já tenha escolhido uma, assiste tudo, vai ver, você encontra também algo complementar, um novo, você tenha insights, né, assistindo as outras opções. Se necessário, pause o vídeo para fazer a sua escolha, que eu vou começar. Vou dar sequência aqui no nosso vídeo, começando com quem escolheu a opção de número 1, pedra Olho de Tigre. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento das cartas hoje para você. Se você ainda não assistiu também as leituras para o mês de abril, né? Já estão disponíveis para todos os signos, então corre aqui no canal porque a leitura para o seu signo, a sua leitura mensal também já está disponível. Vamos lá, começando com o tarô diário de uma bruxa. Qual é a mensagem, conselho, alerta ou direcionamento para quem escolheu a opção de número 1? Quando eu fecho os olhos, primeiro que eu vejo muitos de vocês sendo despertados mediunicamente, tá? Principalmente para você que está fazendo algum tipo de meditação ou de técnica para abrir o terceiro olho, ou se você sentir no seu coração, aqui no YouTube tem várias frequências, várias meditações, existem várias técnicas sendo ensinadas para abrir o terceiro olho. Tem alguém aqui, a primeira mensagem, tem alguém que já está fazendo ou que precisa fazer essas técnicas de descalcificação da pineal, de abertura, né, da intuição, da clarividência, de explorar mais os seus dons mediúnicos, tá bom? Ou eu posso estar falando de você também despertando um potencial gigantesco de cocriação e de enxergar as coisas a longo prazo. Sabe como quando você vai recebendo revelações espirituais, quase que relâmpagos, né, na sua vida, que mostram um novo caminho, que mostram um novo horizonte, tá? Nós temos aqui, ó, no fundo o As de Ouros e caiu aqui para vocês o 3 de Ouros, né? Então, realmente, vocês estão entrando aí num processo onde, através do direcionamento espiritual, mas através, né, do direcionamento espiritual, não só de algo que está fora, mas também de algo dentro, de você explorando mais o seu campo mediúnico e de você sozinho, encontrando algumas respostas, chegando a algumas conclusões. Vejo um momento de muito crescimento financeiro chegando para vocês, como se vocês aqui estivessem passando por transformações, passando aqui por alguns reajustes na vida de vocês, principalmente reajustes em relação às próprias metas, aos próprios propósitos. É um excelente momento para você trabalhar em parcerias ou para você conversar sobre negócios. Tenha com quem conversar sobre negócios. Já ouviram aquela frase? Você
As 5 pessoas com as quais você mais convivem dizem muito sobre você, alguma coisa assim, né? Então, busque se aproximar de pessoas que falem de negócios, que te incentivem a investir o seu dinheiro, que te incentivem a empreender, que te ajudem a encontrar caminhos. O portal que se abre aqui para vocês, que escolheram a opção de número 1, é um portal para entender o caminho do dinheiro. Entender o caminho financeiro. Como eu posso fazer para acessar o meu pote de ouro? Como eu posso fazer para transformar em realidade tudo aquilo que tem na minha mente? Então vocês estão nesse processo de tirar da mente, tirar do coração e transformar em real, um crescimento real, financeiro, material, de vocês iniciando novos projetos, de vocês buscando ajuda, buscando referência. As referências agora são muito importantes para vocês, sabe? Tenha pessoas que te inspirem. Busque acompanhar a vida de pessoas que já estão nos lugares que você quer ocupar, sabe? Não perca tempo olhando para pessoas que não representam o futuro que você quer viver. Você precisa agora ter muita disciplina e ter muita persistência nos seus próprios objetivos. É de não voltar atrás, é de não se permitir retroceder ou se reaproximar, se reconectar novamente com obstáculos ou preocupações ou caminhos que não são para você. Tem uma frase que eu amo que diz assim: decida onde você quer chegar e diga não para tudo que não te leve a isso. E é exatamente esse o momento de vocês. Vocês aqui sendo plenamente, divinamente guiados, orientados. Tem aqui um momento de muitos insights, de você enxergando as coisas, quase que uma visão de águia aqui, né? Você aprendendo a enxergar as coisas a longo prazo, né? E de você precisando trabalhar essas relações. Quem é que pode me ajudar? Quem é que vai me inspirar? Fazer contatos, fazer networking, ir em congressos, ir em cursos, presencialmente, ir em palestras, fazer contatos. Entrar em grupos de empreendedores, entrar em grupos de artistas, entrar em grupos de investidores, se colocar no meio de pessoas que estão na mesma busca que você, porque você está, sim, sendo colocado num portal de crescimento financeiro e de materialização de objetivos. Tudo vai ficar mais claro e tudo vai ser esclarecido dentro da sua mente para que você tenha a noção de quais são os próximos passos a serem dados, né? Mas muita coisa ganhando forma para você e eu vou te falar, tem muito mais energia sendo trabalhada do que você imagina, tá? Muitos aí sendo despertados para esse novo capítulo financeiro na sua vida. Mas perceba que é algo muito inicial ainda, né? Tá ganhando forma, tá ganhando estrutura. Eu tô aprendendo como fazer as coisas, eu tô entendendo quem é que pode me ajudar, como funciona, como não funciona, né? E é um processo que te ajuda muito no seu próprio autoconhecimento, né? Você tá tendo que despertar aí em você novas versões que vão sustentar esse novo movimento, né? O que mais para quem escolheu a pedra Olho do Tigre, opção de número 1? 10 de copas, 5 de copas, mais uma. No fundo ficou, eu não vou olhar o fundo, né? Mas aqui nós temos um 2 de ouros. Esqueci que eu não ia olhar o fundo agora. Nós temos um 2 de ouros que tem tudo a ver com aquilo que eu falei, de você não voltar a se comprometer com aquilo que não é para você, né? De você direcionar toda a sua energia para as sementes novas que você vem plantando agora. Temos aqui um 10 de copas. Temos aqui um 5 de copas, que é o momento profissional de você tirar tudo da cabeça e colocar na matéria. É não ficar no e se eu fizesse, e se eu movimentasse, e se eu estudasse. Saia dos e se's. Não perca mais tempo. A vida está te empurrando a tomar decisões e a tentar. Aqui é tentar. Você só vai saber como vai ser se você tentar.
O não você já tem, né? Qual é o pior que pode acontecer? O que é que pode de tão difícil assim se manifestar na sua vida se você se movimentar? Às vezes a gente fica temendo coisas que não existem. Às vezes a gente fica se preocupando com coisas que não vão acontecer. Então, profissionalmente, você está no 5 de copas. Você precisa dar novos passos e você não pode permitir que as coisas se mantenham como estão, né? Porque você fica numa cobrança de que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí, quanto mais você não faz, mais você se cobra que deveria fazer. E aí você fica num looping, né? Porque a sua mente te diz uma coisa, mas as suas ações te dizem outra. Então é você alinhar. Lembra dos reajustes que eu falei? De você alinhar tudo aquilo que você sente, que você pensa ao seu dia a dia. Aqui, olha, 6 de ouros, gente, né? Porque fazendo isso, você entra nesse processo aqui de grande abertura de caminhos, tá? Qual é a energia positiva para quem escolheu a pedra olho de tigre, opção de número 1? 10 de paus. E o obstáculo? 7 de ouros. O obstáculo é justamente você definir as prioridades e trabalhar no próprio aprimoramento, de entender, de não querer. O obstáculo é justamente você não querer resultados imediatos. Não queira buscar atalhos. Pare de ficar querendo caminhos rápidos ou formas rápidas de fazer as coisas acontecerem. Eu sei que o desespero às vezes fala mais alto, a pressa fala mais alto, mas a pressa está sendo a sua pior inimiga nesse momento. Porque pela pressa de acertar, eu estou ficando paralisado. Porque eu estou sempre querendo encontrar o melhor caminho, ou o caminho que vai me trazer um retorno mais rápido, e aí eu estou deixando de construir algo que pode ser sólido, né? Não adianta eu querer construir um castelo se ele for de areia, porque ele desmorona. Então, busque trabalhar nas suas raízes, na estruturação de um caminho que vai ser sólido e duradouro. A energia positiva é um 10 de paus. Você está sendo libertado aqui de uma jornada difícil ou de karmas financeiros. É como se a sua vida a partir de agora fosse fluir com mais facilidade. Por quê? Porque algo que estava pesando, travando, uma influência espiritual, alguma questão karmática, ou até uma influência física, uma antiga versão sua que estava muito presa a uma densidade material de vivências familiares ou vivências nos relacionamentos que eram muito primárias, que sempre te mantinham ali no mesmo nível de experiência, você rompe algum tipo de corrente que estava travando o seu caminho e agora você consegue fluir com mais leveza. Mas eu preciso deixar para trás o peso que não cabe mais nesse momento para poder seguir em frente, tá? Quanto mais eu me fizer bem, mais criativo eu vou estar. Quanto mais eu alimentar aquilo que eu gosto, então coloque doses de prazer no seu dia a dia, resgate os seus hobbies, você que ama pintar, você que ama costurar, você que ama fazer os seus exercícios, né? Volte a fazer algo que você deixou de lado para o seu prazer, não é para monetizar, não é para ganhar dinheiro, é para trazer prazer, satisfação, porque tendo satisfação, você vai conseguir ser mais criativo e vai conseguir enxergar as coisas com mais clareza e objetividade, tá bom? Agora, de fato, a vida está te colocando contra a parede para você se movimentar no campo financeiro. É como se assim, as cartas falassem: materialize as suas ideias porque as portas estão abertas. Não tem mais nada te prendendo, porque você está num processo de saída de um período difícil. Você sim teve que passar por provações, você sim teve que enfrentar algumas dificuldades financeiras, mas agora as coisas precisam evoluir para um novo nível. Mas cuide dos processos e trabalhe no seu próprio aprimoramento. A firmeza é mais importante do que a velocidade. Hoje em dia, nós estamos numa sociedade que busca muito resultados imediatos, né? E isso de querer resultados imediatos, essa ansiedade, essa pressa, principalmente de você ficar comparando você com os outros,
né? Hoje todo mundo tá aí divulgando joguinho e faz isso que você vai ficar milionário em um mês. Sai disso, porque enquanto você ficar se deixando levar pelo papo dos outros, né? É como se você tivesse... Eu preciso explicar isso porque no início da carta, da leitura, nós falamos sobre você buscar referências positivas, né? Buscar pessoas que te estimulem a querer crescer. Agora, eu tenho que ficar muito atento também a qual é o estímulo que eu estou buscando. Quais são as pessoas que eu estou achando que estão me inspirando, mas na verdade elas estão me trazendo, ao invés de clareza, mais desespero. Então, se eu estou observando a vida de pessoas que têm um discurso que te coloca como um fracassado, você... Sabe aquelas pessoas? Você não prospera porque você não quer, só investir R$1.000 por mês que você vai ser rico em tantos anos. Quem é que tem R$1.000 livre por mês, né? Existem diferenças sociais que devem ser consideradas. Então, cuidado para você não ficar se comparando e se achando um lixo por conta de discursos que estão sendo aí, inclusive, bastante desumanos, né? Que as pessoas estão colocando na rede social. Não se deixe levar por esses discursos que te colocam numa posição de fracassado, tá? Busque se inspirar e se conectar com pessoas que têm uma visão mais sensata da vida, principalmente da vida material, né? De entender que o sucesso não é sobre ficar na ostentação. O sucesso é construir a sua segurança, a sua base e trazer a sua paz, né? O sucesso sem paz não é sucesso, gente. Na minha visão, tá? O sucesso está inteiramente conectado à paz e ao se sentir seguro, né? Então, cuidado um pouco com isso daqui, porque tá te fazendo mal, tá? Porque você fica igual segue o tiroteio. Faz isso, vou fazer. Faz isso, vou fazer. Sabe? Cada hora um fala uma coisa e você fica perdido, né? O que eu faço? O que mais para quem escolheu a opção de número 1? Então, centramento, né? Centramento, conectar com o seu caminho, entender que podem ter milhares de caminhos de riqueza, mas nem todos são os meus caminhos de riqueza, sabe? O que mais para quem escolheu a opção de número 1? Olho de tigre. 2 de paus. O sol. Mais uma. O enforcado e o mago. Vou colocar no fundo, tá? Então, primeiro, de fato, você está aqui recebendo nas suas mãos a oportunidade de evoluir muito materialmente. Mas você precisa entrar num processo de evolução da consciência. Você está pensando de uma forma muito rasa e superficial. Você ainda está se permitindo pensar com os condicionamentos de uma família muito religiosa ou de uma família que passou por dificuldades. Existe alguma bagagem do seu passado que ainda está travando a sua mente. É o medo da falta, é o medo de tropeçar pelo caminho, sabe? De você gastar dinheiro à toa. Então, existe uma virada de pensamento para acontecer aqui. Porque essa amplitude de visão, de você enxergar, que eu falei desde o início, né? Que o tarot está falando desde o início. Enxergar a longo prazo. Iniciar um processo que de pouco a pouco, num processo mais longo, mas construindo uma base, construindo uma estrutura que sustente o movimento lá na frente. Não é querer crescer a qualquer custo ou da forma mais rápida, mas é dar tempo ao tempo, alimentando os processos, enfrentando as dúvidas, principalmente as questões emocionais. Você está muito perdido emocionalmente ou oscilando muito emocionalmente, sabe? O 2 de paus, ele se prende muito em questões que não são importantes agora.
né? Ele se deixa influenciar muito por questões que deveriam ser superadas, tá? Agora, não deposite o seu poder nas mãos dos outros. Você precisa estar no controle e no comando. Olhe as referências, mas acredite na sua própria verdade. Não se baseie na verdade do outro. Não se deixe guiar pela bússola do outro. O ter referências é para que eu tenha referências, não para que eu faça igual ao outro, né? Ter referência não é fazer igual, é se inspirar para que através daquela referência eu monte o meu caminho, né? Quando o universo te coloca diante de alguém que está vivendo algo mais elevado ou mais amplo do que você pode entender isso como um incentivo ou como uma ameaça, né? Então, enxergue isso como um incentivo. O olhar a vida de alguém que está vivendo algo melhor que eu, respeitando as minhas particularidades, é uma forma de entender e de me inspirar a querer ir mais. Porque você não está entendendo o crescimento financeiro que você pode viver aqui, tá? Mas você tem que despertar essa visão sua de negócios. O que mais para quem escolheu a opção de número 1, olho de tigre? A Imperatriz. A Torre. Sete de copas. E aqui caiu também os 5 de copas que eu vou colocar no fundo do oráculo. Tá vendo? Sua cabeça ainda tá muito presa dentro de algumas ilusões e você precisa entrar nesse processo de respirar fundo e ir colocando alguns pingos nos is, quebrando algumas amarras, iniciando esse processo de reestruturar. Vocês estão aqui sendo incentivados espiritualmente a estruturarem um novo caminho profissional, a fortalecerem e a ampliarem as questões profissionais e financeiras. Muitas portas estão se abrindo, muitas possibilidades estão disponíveis, mas agora você precisa reconhecer quais são os caminhos que fazem sentido nesse momento. Quais são os caminhos que emocionalmente vão me trazer essa paz, essa segurança e esse bem-estar? Porque às vezes eu entro num caminho só pelo dinheiro e eu fico o tempo todo ali ansioso, eu não vou ter qualidade de vida naquele caminho. Então assim, faça essa reflexão essa semana, porque o crescimento profissional está aqui. Mas você está enxergando isso de uma forma ainda muito limitada, como se você só pudesse ter dinheiro se você fosse por aqui, ou se eu fizesse dessa forma ou daquela outra forma, né? Hoje em dia todo mundo está vendendo a receita pronta para o sucesso. Mas será que tem uma receita pronta para o sucesso? Será que o sucesso de um vai ser o sucesso de tantos outros, né? Então entender o que você tem como sucesso, porque o portal está aberto aqui. E você vai começar a entrar num período de grandes conquistas e de grandes evoluções. Mas é preciso saber para onde você está indo, por que é que você está indo e se faz sentido ir, né? É correr, mas saber para onde está correndo. Não ter medo de cair, não ter medo de errar. Certo? E aproveitando as possibilidades aqui que a vida vai trazer, que muitas vezes vão estar fora da sua zona de conforto, você vai ter que incessantemente se reinventar, se renovar, aprender novas formas de agir, né? Mas para que você se coloque também neste novo caminho de um império que possa ser erguido, tá bom? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 1. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 2. Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 2, Pedra Granada.
Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês, começando com o tarô diário de uma bruxa. Já mentaliza aí a sua egrégora espiritual. Chame os seus mentores para estarem com você nesse momento. E vamos ver o que as cartas revelam para você hoje. Quais são as mensagens, conselhos, alertas e direcionamentos para vocês. Mensagens para quem escolheu a opção de número 2. Pedra granada. Mensagens para quem escolheu a opção de número 2, pedra granada. Mensagens para quem escolheu a opção de número 2, pedra granada. Muitas cartas, tá? Vou embaralhar de novo. Mensagens para quem escolheu a pedra granada. As de paus. E no fundo, o hierofante. Tá. Quando eu fechei os olhos, né? Eu vi uma pérola. Sabe, pérola? Vi uma pérola. E vi um livro. E algum ancião entregando para vocês, como se fosse uma figura de uma criança. E um ancião, mas eu não via o ancião, eu só sentia o ancião. E aí como se fosse uma espécie de portal, e essa pérola passava e esse livro passava. A carta do hierofante, ela fala sobre a descoberta de novos caminhos, de novas culturas, né? É o estudo, é a busca pelo conhecimento, ainda mais com o as de paus. Então é como se vocês que escolheram a opção de número 2, vocês estivessem sendo muito ajudados ou divinamente guiados pelos ancestrais, e aqui eu posso falar, inclusive, de familiares que já estão no plano espiritual. Existe alguma figura espiritual conhecida ou desconhecida, né, que pode ser conhecida dessa vida, um pai, um avô, um tio, né, uma mãe, uma irmã que está no plano espiritual zelando por você, ou alguém de uma outra vida, um antepassado, um ancestral, que está trazendo para você através da intuição de conhecimentos. Então, aquela vontade de fazer um curso X, aquela vontade de comprar um livro, aquela vontade de se matricular não sei aonde, sabe? O conhecimento vai te libertar e vai estruturar a sua mente para se direcionar para um novo caminho de evolução. E vem esse impulso interno, né? Internamente você já sente um incômodo de que algo tem que ser transformado. Você ainda tá meio perdido, porque eu não sei muito bem para onde ir. Eu não sei se é aqui, eu não sei. Tem várias coisas me atraindo, né? Tem vários caminhos aqui brilhando para mim. Eu não sei muito bem qual é o meu caminho ainda. Eu não sei nem o porquê tudo isso está acontecendo nesse momento. Mas eu sei que tem algo sendo reservado. É como se algo tivesse querendo ser mostrado. Porque a pérola, gente, a pérola, ela surge na ostra, né? A partir de um ferimento que a areia causa na ostra, né? Então, na verdade, para a pérola ser formada, dói muito. Ela é lapidada pela dor. A pérola, na verdade, é uma espécie de autoproteção, né? Como se um grão de areia entrasse dentro da ostra e aí o corpo dela reage àquele machucado, aquele corpo estranho e forma pérola, né? Basicamente. Então é como se vocês espiritualmente estivessem num momento muito desafiador, onde vocês podem estar enfrentando, sim, algumas provações emocionais, onde vocês podem sim se sentir sozinhos, mas onde você cada vez mais vai despertando essa ânsia de que eu tenho que encontrar uma resposta, eu tenho que encontrar uma solução. Tem algo interno que está me movendo para essa busca, para explorar o meu lado criativo, para estudar sobre espiritualidade, para me aperfeiçoar ainda mais no meu trabalho, para encontrar, através do conhecimento e do estudo, novas possibilidades para mim. Então, a vontade de fazer uma nova faculdade, a vontade de aprender a tocar um novo instrumento, a vontade de repente, você começar a trabalhar com arte, né? Ou a trabalhar com tecnologia,
sabe? Ou eu vou, cansei de fazer o trabalho da forma que eu faço, eu sinto que uma mudança profissional precisa acontecer. Vocês o tempo todo sendo estimulados à transformação, mas através do conhecimento, tá? Vocês sendo lapidados aí como a ostra, né? É lapidada, como a ostra, como a pérola é lapidada. Vocês aí num processo de preparação muito intenso, tá? Muito intenso. Para algo que vai ser revelado lá na frente. Então ainda é essa sensação de estou pisando em ovos, né? Nada está decidido, nada está, sabe? Não tem nada certo nesse momento. É tudo, eu tenho tudo e não tenho nada. Eu vejo tudo e não vejo nada. É a busca do iniciado, né? É o caminho de busca do iniciado. Até posso falar aqui de muitos de vocês que escolheram a opção de número 2, passando pelo despertar da consciência, a noite escura da alma, ou vocês passando por um novo tipo de despertar da consciência, né? Quando vocês estão indo para uma nova fase da vida de vocês. É como se você já cresceu muito até aqui, mas está na hora de dar um salto maior. E eu estou sendo preparado para esse salto maior. Eu estou sendo intuído a cuidar melhor do meu corpo, a filtrar melhor tudo aquilo que acessa o meu campo, né? A me descobrir novamente. O caminho do autoconhecimento, da autodescoberta nunca acaba, né? Nunca acaba. A gente sempre pode se surpreender, sabe? Então, por mais que você fale assim, cara, eu não sei mais aonde procurar, eu não sei mais o que fazer, sempre vai surgir um novo caminho. Espera, segue o fluxo, observe o fluxo, porque você está sendo levado aqui para um contrato, para uma nova experiência que vai ser firmada aí para você, tá? Mas é um tempo de lapidação e descobertas. O que mais para quem escolheu a opção de número 2, pedra granada? Literalmente é uma granada, né? Tiro, porrada e bomba. O que mais para quem escolheu a opção de número 2, pedra granada? Tiro, porrada e bomba, olha aí. 5 de paus. Cinco de paus. 9 de ouros. 7 de paus. Energia positiva da leitura. A sacerdotisa. Obstáculo da leitura. Gente, 8 de espadas. É ou não é o salto de consciência? É ou não é o momento onde o universo fala assim, você vai ir mais longe. Você precisa entrar novamente nesse mergulho dentro de si, nessa busca por novas respostas, em ouvir e acreditar nas suas intuições, mas esse tempo de transformação que te liberta de algumas ilusões, que abre a sua mente para algumas experiências, né? Então esse processo está sendo completamente transformador. Posso falar aqui das suas relações bastante balançadas também. Amigos, você se afastando de amigos, se afastando de familiares, tendo que enfrentar questões familiares, porque olha aqui a conturbação emocional, né? Não só você com você, mas você com os outros, você não se identificando mais com muita gente, você de saco cheio de muita gente, sabe? Você sem paciência para mimimi, você assim, com as emoções à flor da pele mesmo, tudo te irrita, tudo te incomoda, sabe? E tudo que você se preocupa agora também é com o seu bem-estar financeiro, sabe? Você tá uma pessoa até um pouco mais... Embora você esteja com muitas oscilações emocionais, olha que loucura, né? Eu tô com muitas oscilações emocionais, mas eu tô mais frio também, eu tô mais calculista também. Por quê? Porque eu quero dinheiro, cara. Eu não tô preocupado para perder tempo com mimimi, porque eu quero crescer, eu quero expandir.
Eu tô em busca desse caminho espiritual, eu tô em busca dessa orientação espiritual que me faça me aproximar do meu caminho de abundância, né? Então, eu vejo, inclusive, muitos de vocês que escolheram a opção de número 2, precisando ter o seu espaço. Eu quero ter o meu escritório, eu quero ser o meu próprio chefe, eu quero ter a minha própria casa. Muitos aqui querendo morar sozinhos, muitos aqui querendo romper sociedades para seguir sozinhos, ou sair de relacionamentos para seguir sozinhos, porque olha aqui, eu estou sozinho querendo construir uma zona de conforto, né? Uma segurança material. E vocês, de certa forma, precisam desse tempo sós. Então, a minha primeira viagem sozinho, eu honrando ainda mais as minhas particularidades. E essa sensação de que não cabe ninguém na minha vida agora, sabe? Eu tô tão empenhada em outras coisas que não cabe ninguém na minha vida agora. Eu preciso, né, estar totalmente entregue no meu tempo, no meu ritmo. Eu não quero ficar dando satisfações para ninguém, né? Para a construção aqui desse novo eu, de certa forma, sabe? Mas é um momento onde você tá tendo que enfrentar muitas coisas, tá? Olha o 7 de paus. O 7 de paus, ele vai à luta, ele vai em busca de um novo território, da expansão dele, mas olha o tanto de obstáculo que ele tem que passar por cima, né? Então, é um momento, de fato, de você arregaçar as mangas e se tá na chuva é pra se molhar, sabe aquela? Se tá na chuva é pra se molhar. Momento extremamente catártico, transformador, mas expansivo, né? Através do autoconhecimento, da busca pela espiritualidade, você rompe aqui os condicionamentos mentais, enfrenta os seus próprios medos. Um momento também para você ir na direção dos seus medos, né? Para você bater de frente com os seus medos, ter coragem, ter ousadia. Até aquela sensação de eu não tenho nada a perder, sabe? Eu não tenho nada a perder, eu quero tentar, eu quero buscar, eu preciso fazer, minha alma pede, minha alma grita por isso, né? Ó, a morte. Eu preciso entrar nesse processo da construção de um novo eu, de transformações extremamente difíceis, mas necessárias, e de você sim finalizando aqui relações, finalizando parcerias, porque existe um caminho que é só teu, existe um movimento que é só teu, e é você sendo colocado nesse movimento de crescimento, de expansão e de descoberta de novos talentos, de novas possibilidades aqui. Eu vou te falar, você está sendo incomodado. Você está sendo aí internamente chacoalhado para que você não viva mais nenhum tipo de mediocridade, nenhum tipo de insensatez, sabe? Não dá mais para ser insensato e medíocre em relação aos meus relacionamentos, em relação aos meus negócios. Ou é 8 ou é 80. E você quer 80, você não quer ficar na mesmice, você quer dar o salto, né? Você não quer ficar em cima do muro. E aqui é até aquele, sabe, é você meio que, quase que eu ia falar uma palavra que feia, né? Mas é você meio que, vou falar aqui, ó. Pá! É isso. Quem entendeu, entendeu. O que mais para quem escolheu a opção de número 2, granada? 6 de paus. A força. 8 de copas. 3 de paus. A sua missão te chama, né? Você veio para ser grande. E por isso que você está tão incomodado com a pequenez de algumas situações na sua vida.
Porque é como se a sua grandeza estivesse despertando cada vez mais, o seu espírito de liderança, o seu espírito de um grande empreendedor, de um grande político, de um grande terapeuta, de um grande espiritualista. Você é uma pessoa que veio para, de fato, fazer movimentos que vão beneficiar outras pessoas, sabe? E essa consciência de que eu vim para ser grande, que na verdade é o seu eu superior, se a gente parar para pensar, né? É o seu eu superior ou essa figura espiritual de um ancestral ou de um familiar desencarnado que está falando assim, meu filho, seu lugar não é aí, você pode mais, você veio para ter mais e está na hora de você enfrentar esses obstáculos para seguir o seu rumo. Olha aqui, seguir o seu rumo, sabe? Sair de lugares que não te cabem mais e elevar o nível. Não se deixar aprisionar pela carência ou pela dependência emocional, né? Ou por qualquer tipo de situação nesse sentido. E você entendendo que a espiritualidade está te acordando para a sua verdadeira missão, para o seu verdadeiro caminho. Eu vou te falar que vocês são escolhidos para fazerem movimentos de grande alcance. Estou falando de pessoas que serão colocadas na política, pessoas que terão fama, terão reconhecimento, grandes influencers, grandes artistas, pessoas que vieram para trabalhar ou ser referência na cidade de vocês, no estado de vocês, sabe? É quando você, por exemplo, se eu sou um arquiteto, eu vou ser um dos melhores arquitetos. Se eu sou um advogado, eu vou ter um escritório mais renomado da minha cidade, vai ser o meu escritório. Vou ser um grande juiz, um grande desembargador. Estou falando de pessoas que vieram para ocupar lugares onde pouquíssimas pessoas ocuparão, mas que beneficiarão tantas outras pessoas. O 6 de paus, ele é colocado na luta, mas é uma luta que traz benefício para ele, mas que também satisfaz várias outras pessoas. Então, essa confusão emocional vem para te lembrar que você é maior. Não dá para se conformar com um lugar pequeno demais. E não é porque você está sendo soberbo, não é porque você está sendo ingrato, não é porque você está se achando, não é isso. Embora as pessoas te falem. Não é sobre isso. É sobre a alma que te chama a manifestar a sua grandeza. Tá? Continue na sua busca, porque você vai longe. Continue nessa abertura de se reinventar, né, que eu gosto muito de falar, de morrer para renascer. Entende? O que mais para quem escolheu a pedra granada? O enforcado virou aqui. Caiu o eremita. E no chão caiu uma carta que eu já vou pegar. E um 8 de ouros, tá? Cinco de copas. O 5 de copas é o que está em cima do muro, né? E ele está sendo estimulado a tomar uma decisão. Ele não pode ficar preso nas próprias idealizações. Ele precisa ter ações que levam ele, de fato, àquela conclusão. Então, se eu quero ter minha casa, eu não posso só ficar preso na idealização, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha casa. Não. Como eu posso me programar? O que eu posso fazer efetivamente? O que eu estou fazendo para ter minha casa? Eu quero ter minha casa, mas o que eu estou fazendo? Eu estou guardando dinheiro para isso? Eu estou me aprimorando para conseguir um trabalho que me pague mais? Eu estou buscando fazer um novo curso, uma nova faculdade, abrir meu negócio, me inspirando em ideias para ter, sabe? Então, é você trazer
né? O 5 de copas, ele precisa trazer a ação para as idealizações. Ele precisa trazer a força do movimento para os próprios desejos, porque senão ele fica estagnado, né? Ele fica preso e limitado às próprias projeções. E aqui precisa acontecer a virada de mente, sabe? Eu quero fazer uma viagem para Nova York, mas quando você quer ir? Quais são as companhias aéreas que podem te levar até lá? Quanto custa uma passagem? Como faz para tirar o visto? Quanto tempo você quer ficar? Qual é o valor de uma estadia em Nova York? Você precisa estruturar o seu projeto. Você precisa trazer para a realidade, com a maturidade, com a sabedoria que você já tem. Mas através da força do trabalho. Através da força da ação, de botar a mão na massa, né? Então, vocês aqui, lembra, a energia do iniciado. Vocês estão sendo lapidados para a manifestação de algo maior. Mas eu preciso ter essa curiosidade da busca, de explorar e de encontrar respostas, de encontrar, de estruturar melhor os meus pensamentos, de encontrar novos caminhos de sentimento, novos caminhos de fortalecimento emocional, sabe? E de confiar mais também na sua própria luz e na sua própria força, sabe? De confiar mais na força dos seus ancestrais, em tudo que você traz de outras vidas, em tudo que você representa e ancora. Entende? Certo? Essa é a mensagem para vocês que escolheram aqui a opção de número 2. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 3. Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 3, Pedra Citrino. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Começando com o tarô diário de uma bruxa. Já mentalize aí toda a sua egrégora espiritual. Chame as suas forças mediúnicas, as suas forças espirituais, a força da sua alma para estar com você nesse momento. E vamos ver o que as cartas te revelam para os próximos dias, que os seus mentores têm a te revelar nesse momento. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 3. Pedra Citrino. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 3, Pedra Citrino. Alguns aqui podem estar vivendo o silêncio de Deus. Sabe o silêncio, a calmaria que precede um grande movimento? Mas é como se eu pedisse intuitivamente, tá? Quando eu fui me conectar com vocês. Eu vejo pessoas pedindo respostas, mas parece que são respostas que nunca chegam. Eu peço direcionamentos, mas parece que são... A sensação que eu tive é que eu não estou tendo clareza para o meu caminho, ou não estou enxergando o que eu queria enxergar, ou eu não estou recebendo a ajuda que eu queria receber, ou eu peço uma confirmação e não recebo, sabe? Como se você estivesse vendo o silêncio de Deus mesmo. Eu estou em busca de uma saída, eu quero saber qual é o meu destino, eu quero saber para onde a vida vai me levar, mas é uma grande incerteza em relação ao futuro, ou ao futuro de um projeto, ao futuro de um relacionamento, sabe? Porque na hora que eu fechei os meus olhos, eu via só escuridão. Escuridão, escuridão, escuridão. Então é como se eu não estivesse enxergando com clareza, né? Eu não tô recebendo aquilo que eu espero, sabe? Então alguns podem estar nessa angústia de parece que as minhas preces não estão sendo ouvidas, parece que eu quero sair desse looping, eu quero parar de andar em círculos na minha vida, eu quero achar uma saída para esse relacionamento, eu tô endividado, eu quero encontrar uma saída para manifestar dinheiro, mas eu não tô encontrando a saída, né? Caiu aqui um as de paus e caiu aqui um 2 de ouros. Eu estou sobrecarregado, de fato. Eu estou tentando enxergar uma solução, mas está tudo muito incerto.
As de paus. Tá tudo muito... Não tem nada concreto acontecendo, sabe? Eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero materializar, eu quero me direcionar para um novo caminho. Mas tá tudo muito solto, tudo muito perdido. O meu trabalho tá me consumindo, sabe? Eu tô sendo pilar aqui, né, de algumas coisas. Sabe a solidão da pessoa forte? Aquela pessoa que tá ali para todo mundo, aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, mas que ela não consegue encontrar as respostas para ela mesma, né? Então ela tá sobrecarregada com as demandas da casa, ela tá sobrecarregada com as preocupações dela, com as questões emocionais, parece que a qualquer momento tudo vai desmoronar, né? E eu tô meio que tentando abraçar o mundo e eu tô fazendo o que dá, eu tô segurando as pontas da forma que dá, mas eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar. E eu preciso urgentemente encontrar uma saída e uma resposta. Mas parece que não vem. Parece que eu tô nesse limiar entre uma grande transformação que vai acontecer, né? Porque nós temos aqui uma grande mudança. Ó, depois de 2 de ouros nós temos uma roda da fortuna. Então nós temos uma grande mudança aqui para acontecer na sua vida, né? O destino te surpreendendo com alguma notícia ou oportunidade, mas o momento para você, de fato, é um momento de incertezas, de muitas preocupações, de muitas dúvidas, de cansaço, posso dizer também, sabe? Enfim. Vamos ver o que mais. O que mais para quem escolheu a opção de número 3, citrino? Posso até falar de pessoas aqui que estão começando um aprofundamento espiritual. Pessoas que nunca foram tão religiosas, pessoas que nunca foram assim de orar todo dia e tal, mas vocês estão começando a ser despertados para esse caminho espiritual. Então você querendo saber um pouco mais, você buscando alguma religião que você se identifique, você praticando mais a espiritualidade, sabe? Você buscando no oculto as respostas, porque olhando para a vida material você não encontra saída, então tem que buscar no oculto, né? E aí você vem ver o tarô no YouTube, aí você vai ver palestras, aí você vai, né? Você tá em busca de algo que nem você sabe o que é de repente, né? Mas tudo isso está servindo também para te despertar espiritualmente, né? Para reacender a sua chama espiritual aí, tá? O que mais para quem escolheu a opção de número 3, pedra citrino? Dois de ouros, 3 de copas, mais uma, a estrela. Energia positiva da leitura. O mago. Obstáculo da leitura. 4 de copas. Não estou enxergando a saída. É o obstáculo da leitura. Eu tô tão preso dentro do problema que eu não estou vendo a solução. Eu estou tão voltado para reclamar ou para ficar, você contemplando a própria desgraça, sabe quando você fica assim? Contemplando a própria desgraça, olhando demais para aquilo que te incomoda. O que te incomoda já sabe, né? Mas você também pode estar se perguntando, por que, meu Deus, comigo? Por que que tá tão difícil para mim? Por que que isso tá acontecendo? Por que que eu cheguei aqui? Sabe quando você fica revirando a lama, e cada vez que você revira a lama, mais você se afunda nela, mais confuso você fica. Então, primeiro que é um processo de aceitação que precisa acontecer, de aceitar o próprio momento, de respirar fundo, aceitar tudo que está acontecendo, né? Independente do que te fez chegar até aí,
mas você chegou. Não dá para mudar o que passou, mas o que eu posso fazer a partir de agora para sair daqui, né? Então é voltar o seu olhar para a solução. É não se deixar aprisionar tanto assim na dor ou nesse sentimento de injustiça, de você não concordar. Sabe quando você não concorda que algo acabou? Não concordo que não é mais como era, enfim. E aí você acaba se aprisionando, né? E tudo que está acontecendo é para despertar ainda mais o seu poder pessoal e abrir novos caminhos de existência. Você precisa reconhecer os poderes que você traz nas suas mãos. Existem muitas capacidades a serem exploradas. Existem muitas forças ciganas a serem aqui despertadas. Optá, povo cigano. Existem aqui forças de outras vidas que estão sendo negligenciadas e que não podem mais ser. Os seus ancestrais, e aqui nós temos muita força cigana, posso falar de pessoas aqui que têm um dom de cura, que têm um dom para ler o tarô, que têm um dom para ler mão, ler bola de cristal, né? Enfim, tá? Mas vocês sendo levados a entender que eu preciso fazer, né, alguma coisa com tudo isso. Então Ficar tentando fugir não vai me levar à saída. Eu não vou conseguir fugir, porque quanto mais eu tento fugir, quanto mais eu não quero enxergar, quanto mais eu não quero lidar com isso, mais eu fico preso nisso, mais eu me afundo nisso, mais confuso eu fico, né? Veja uma pessoa emocionalmente desgastada, você está sendo muito forte, eu admiro a sua força, tá? Eu sei que poucas pessoas te oferecem colo, eu sei que você gostaria de ter mais amparo, mas você precisa ser forte e desde muito cedo você entendeu que você tinha que ser forte, porque se você desabar, tudo piora, tudo desaba, né? Então você não tem outra chance a não ser, você não tem outro caminho a não ser ser forte, né? Porque ou você aprende a nadar ou você afunda. Então eu vejo o seu esgotamento emocional, eu vejo que tudo que você queria às vezes era soltar tudo de uma vez, deixar tudo ruir, deixar tudo acabar, chutar o pau da barraca, sabe? E sumir no mundo, né? E se isolar, porque você precisa chorar, você precisa botar pra fora, mas você não tem colo, você não tem nem tempo de chorar às vezes, né? Vejo aqui boas notícias profissionais, então nós temos algum tipo aqui de parceria ou de novo convite, embora, né, tenha muitas questões aqui confusas na sua vida, nós temos aqui uma abertura profissional. Então, novos clientes chegando, alguma porta se abrindo para você ganhar um dinheiro que você não estava esperando, alguém que te deve vem e te paga de repente, um trabalho extra, uma promoção. Nós temos boas notícias que te mostram que o seu futuro está sendo conduzido de uma forma benéfica, assim, sabe? É como se a espiritualidade falasse, não fique com tanto medo daquilo que está por vir, porque tem boas notícias chegando para você. E elas envolvem dinheiro ou bons projetos profissionais, tá? Até posso falar aqui de você sendo incluído. Um amigo tá num projeto X e aí ele lembra de mim, me coloca nesse projeto, sabe? Eu vou fazer participação em alguma coisa. Temos aqui algum tipo de desdobramento extremamente benéfico para você no âmbito profissional, tá? No fundo, nós temos a força. A força sempre vem no momento tempestuoso, né? É quando eu estou passando por um vendaval, mas eu preciso entender que eu não posso mais me aprisionar por algumas dores. Eu não posso mais me maltratar esperando mudança de quem não está disposto a mudar. Esperando reconhecimento de quem não está disposto a me reconhecer. Eu preciso amadurecer e seguir o meu caminho entendendo que o problema não está naquilo que eu estou fazendo muitas vezes.
mas o problema não está na semente que eu quero plantar, mas às vezes na terra, né? No lugar, nas condições, sabe? Então o que a carta fala aqui é para que você pare de oferecer pérolas aos porcos, ou pare de esperar que os porcos te reconheçam, né? Por aquilo que você faz. É como se você estivesse esperando demais de pessoas que não conseguem fazer nem por elas mesmas. Quem dirá por você, né? A sua generosidade, a sua grandeza é digna de aplausos, a sua força é digna de aplausos. Mas você precisa respeitar o processo dos outros e você não pode deixar de evoluir nos seus processos para você ficar esperando alguém que não busca evolução. É como se você estivesse num momento de crescimento, mas você está o tempo todo olhando para trás porque você quer despertar alguém, mas alguém que não desperta, alguém que não está disposto a mudar. Ou uma situação que não está disposta a mudar. Tá? A preocupação demasiada com filhos, com familiares, com amores, né? O que mais para quem escolheu a pedra citrina? Dois de espadas, ó. Não dá mais para negligenciar as mudanças que precisam acontecer. Eu não posso ficar mais fazendo vista grossa para coisas que estão me fazendo mal. Eu preciso me posicionar. Existe uma bagunça a ser organizada e eu preciso começar o quanto antes. Porque quanto mais eu espero, mais essa bola de neve cresce. Quanto mais eu fico na lama, mais eu afundo na lama. E eu preciso reagir agora. Eu preciso iniciar um processo que de repente possa começar internamente de aceitação, né? De aceitação, de perdão, de transmutação energética, para que eu me abra para entender que de repente eu vou ter que seguir sozinho, de entender que de repente essas pessoas estão presas num outro nível de consciência e de experiência, sabe? E de que esse lugar de repente não é o meu lugar. O mago. 2 de paus. Você está sempre olhando para trás. Que passado é esse que te aprisiona? Uma pessoa aprisionada pelas experiências do passado, ou uma pessoa fragilizada pelo passado, que tem tudo para crescer, que tem tudo para seguir, mas é como se você quisesse voar levando 10 pessoas amarradas nos seus pés, sabe? Eu tô querendo crescer, eu tô querendo fazer, mas eu tô com peso desnecessário. Essa é a sensação, né? Eu tô sempre adiando o meu próprio crescimento em função de algo que eu não quero mudar agora. E nós temos aqui um caminho profissional fervendo, assim. É como se vocês... Embora haja eu não estou enxergando muito bem, nós temos você aqui sendo muito impulsionado e nós temos uma oportunidade que chega aí de promoção no emprego, de aumento de salário, né? De você, de repente, até fechando alguma parceria profissional, algum tipo de empreendedorismo profissional, né? De você, junto de um amigo aí, abrindo negócio. Mas o peso do passado ainda te paralisa. Essa sensação de eu nunca tô pronto, eu nunca sou bom o suficiente, nunca as condições estão perfeitas, sabe? Ó, você preso dentro de um dilema que parece que não acaba nunca, né? Olha isso, gente, você tá muito aprisionado. A sensação dessa leitura é prisão, você vivendo um aprisionamento emocional, um aprisionamento financeiro, né? De repente dependência financeira mesmo, tá? Mas o 4 de ouros, né? Ele pede para que você desapegue, deixa para trás. Não dá mais para você ficar tentando carregar isso junto de você.
Entende? Até vejo uma pessoa que ela é desestimulada, sabe? Sabe quando você quer dar um passo maior e aí seus pais ou seu parceiro afetivo fala assim, não faz isso não, vai procurar confusão pra quê? Não, pra que você vai mexer com isso? Só dá dor de cabeça. Mas empreender dá muito trabalho, vai empreender pra quê? Fica quieta aí mesmo. Sabe pessoas que elas não te ajudam e elas ainda tentam te desestimular a crescer? Pessoas pessoas acomodadas, porque é isso, o 4 de ouros, é uma pessoa acomodada, né? E a pessoa que está acomodada, ela quer que você também fique acomodada, porque se você se move, ela também é obrigada a se mover, né? Porque eu vejo você aqui com uma capacidade fantástica, cara. Você é uma pessoa extremamente criativa, você é uma pessoa extremamente comunicativa, você é uma pessoa que tem tudo assim para ser um excelente vendedor, um excelente, sabe? Uma pessoa que pode trabalhar com marketing, com publicidade, um grande influenciador, uma pessoa que tem a lábia, você tem um toque de Midas, mas você se abafa pela sua família ou pelas influências de pessoas que não te, sabe, parece que elas não querem te ver crescer, parece que elas querem te manter aqui, né? Sabe? E você tem que, eu vou te falar, você também tem que descobrir sua individualidade, porque você também tá sempre à mercê da opinião e da influência dessas pessoas, dos outros, né? O que mais para quem escolheu a pedra citrino? Cinco de ouros, claro. 9 de ouros. 6 de paus. E a roda da fortuna que eu vou colocar aqui no final. Mas lembra que eu falei de você carregando, puxando, é como se você estivesse tentando voar e puxando alguém? Olha aqui, 5 de ouros, né? Há uma culpa emocional muito grande. Você está sendo vítima de manipulação emocional aqui. Há uma culpa muito grande. Sabe? A sensação de que eu não posso deixar eles para trás. Eu não posso deixar isso para trás. Eu não posso abandonar o barco e simplesmente me salvar. É uma pessoa que está priorizando o outro ao invés de si mesma. Embora você tenha... Olha aqui. A eremita com o mago, né? Uma pessoa madura, uma pessoa extremamente forte, né? Você realmente é uma fortaleza. Você tem tudo o que você precisa para chegar ao sucesso. Mas você tá perdido aí nas opiniões ou no lugar, no meio que tá te afetando muito negativamente. Tá? Certo? Embora nós tenhamos aqui todo um caminho de crescimento, enfim, de novos resultados profissionais, o que me preocupa aqui é o seu emocional extremamente abalado. De uma pessoa que já não vê muita graça em muita coisa, de uma pessoa que já foi muito desiludida emocionalmente, sabe? Então uma pessoa que perdeu o brilho, tá perdendo o brilho, tá se deixando afundar nas próprias dores. Isso me preocupa um pouco, tá? Faça oração de Ansan por 7 dias, no mínimo. Se a situação estiver muito braba, faça por 21. E acenda uma vela de 7 dias, né? Se você for fazer 7 dias, acenda uma vela de 7 dias. Se você for fazer por 21, 3 velas de 7 dias. Amarela para Yansan, tá?
certo? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.